É, pessoal, temos novidades da DC. Se você achava que já estava ruim, acredite, pode sempre piorar. E essa é a situação do Coringa Delírio A2. Eu disse semana passada que esse filme iria se confirmar como o maior flop da DC, só por ver os números do primeiro final de semana. Aí vieram os números do segundo final de semana e o caos se instaurou na Warner. E a Warner já apertou o botão do pânico e tomou algumas medidas para tentar diminuir o prejuízo desse filme. Então, vamos continuar falando dessa saga que é o flop do Coringa Delírio A2. Nunca antes na história desse país se viu tamanho flop num filme da DC. Pois é, mas isso se confirmou mesmo. E também vamos comentar um pouco sobre o DCU, que o James Gunn está conversando bastante nas redes sociais, e ele deu uma atualização muito importante sobre os projetos atuais do DCU. Então, olha só, tem muito assunto pra gente conversar no vídeo hoje. Roda a abertura e vamos lá. E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado para todo mundo que faz isso. Beleza, vamos começar falando sobre Coringa Delírio A2. O site da Variety confirmou que o prejuízo que o filme do Coringa vai dar para a Warner vai ser entre 150 milhões e 200 milhões de dólares. Ou seja, é o prejuízo do tamanho da produção do filme, que já custou 200 milhões de dólares, fora o marketing, que foi um marketing agressivo da Warner. Pode contar aí, no mínimo, uns 100 milhões de dólares que a Warner gastou. Pega esses 300 milhões da produção e soma com prejuízo. Ou seja, aí, no mínimo, essa brincadeira custou uns 400, 500 milhões de dólares. É o musical mais caro da história de Hollywood. Não tem jeito, só na DC pra fazer umas coisas dessas, só na DC. Mas, Todd Phillips, fica calmo que eu tenho uma boa notícia pra você. Porque, pelo menos, você não é o maior prejuízo da DC nesse ano pra Warner. Porque a gente teve o Esquadrão Suicida mate a Liga da Justiça. Você tá no segundo lugar do prejuízo, Todd Phillips. Porque o Esquadrão Suicida deu um prejuízo maior de 200 milhões. A Warner Games deve estar tentando até agora entender como fazer esse cálculo do prejuízo que foi aquele jogo, que tá recebendo atualizações até hoje. Os caras vão manter a promessa mesmo de atualizar até o final do ano. Coragem, hein? Para 50 pessoas que ainda estão jogando Esquadrão Suicida. E se você considerar, assim, ó, só esses dois prejuízos, o videogame, que só não é o maior flop do ano, porque teve o Concord, que esse sim deve ter sido o maior flop de todos os tempos na história dos videogames, mas o Esquadrão Suicida, num ano normal, seria com certeza o maior flop do ano. E no cinema, bem, teve outros filmes que acabaram flopando bastante. O Borderlands é um exemplo de um filme que flopou muito pesado, mas eu acho que ninguém realmente estava empolgado com esse filme do Borderlands, né? A gente via o trailer e parecia uma cópia do Guardiões da Galáxia. Sei lá, pelo menos pra mim, eu nunca fiquei empolgado com esse filme. O Coringa Delírio A2 é um pouquinho diferente, né? Porque é uma sequência de um filme que fez $1 bilhão. Um filme que deu $1 bilhão e o segundo que dá um prejuízo de 200 milhões não é um flop comum, né? É um flop que acontece esporadicamente, uma vez a cada 5, 10 anos. Na minha opinião, esse com certeza vai ser o maior flop do cinema esse ano, o que coloca a DC nessa proeza de ter dado o segundo ou terceiro maior flop do ano nos videogames e o maior flop do cinema. Se você parar pra pensar, esse é um péssimo ano pra Warner no que envolve DC. Pelo menos aí a gente teve o Pinguim, a gente teve o Minhas Aventuras com Superman, a gente teve o Batman Caped Crusader. Teve coisas boas na DC esse ano, não se enganem. É só que essas coisas devem dar muito menos dinheiro do que um filme e um videogame que eram para ser os grandes lançamentos do ano nessas mídias. E mesmo com esses ótimos projetos, eu duvido que eles consigam compensar o prejuízo somado desses dois. Duvido. Já tô vendo que a Warner vai ter que dar uma de The Rock e colocar no balanço financeiro a venda dos bonequinhos para compensar. Vocês lembram que o The Rock fez isso no Adão Negro? Que vergonha, meu Deus. E uma outra informação importante desse flop do Coringa é que agora que a gente tem a confirmação dos números do final de semana, esse é confirmado o pior lançamento da DC desde o Mulher Gato. Só que, claro, Mulher Gato realmente foi um flop muito grande, mas não dá pra nem comparar a expectativa de um filme com o outro, né? O que torna o feito vergonhoso do Coringa Delírio A2 muito, mas muito pior. E ainda tem um outro aspecto bem vergonhoso pro Coringa 2, que é a confirmação de que o filme do Coringa já vai estar para alugar nas plataformas digitais
no dia 29 de outubro. No mesmo mês que o filme é lançado no cinema, eles lançam no digital. Primeiro naquelas plataformas que você aluga e mais pra frente na HBO Max, que deve acontecer em novembro. Gente, isso é muito grave. Os estúdios só fazem isso quando o filme vai muito, muito, muito mal. 25 dias depois da estreia do filme, ele tá saindo na plataforma digital. 3 fins de semanas. 3 fins de semana. Eu pesquisei aqui e o Borderlands, que eu citei antes, ele conseguiu a proeza de ser pior do que o Coringa, porque ele estreou no dia 9 de agosto e no dia 30 de agosto estava saindo nas plataformas digitais. Mas para você ver o nível da comparação que tá o filme do Coringa, entre os grandes flops do ano. E beleza, agora vamos pular para o outro assunto, que é as frases do James Gunn. E ele também aproveitou para dizer que não teve nada a ver com o filme do Coringa Delírio 2. As pessoas nas redes sociais começaram a perguntar muitas coisas envolvendo os projetos, temendo algum tipo de cancelamento. Ainda mais depois de um flop nesse nível que teve do Coringa Delírio 2. E as pessoas têm algum medo que isso possa respingar no DC Studios do James Gunn. Muito embora uma coisa não tenha nada a ver com a outra. E no primeiro dia, ele confirmou que todos os projetos ainda estão em desenvolvimento, o que fez algumas pessoas interpretarem que todos os projetos estão, assim, encaminhando para entrar em produção. O que não era verdade, era uma interpretação errada do que ele disse. Por isso, ele resolveu fazer mais um post. E foi um post, assim, ó, um tanto quanto interessante, porque ele não garantiu os filmes que foram anunciados. Apenas para esclarecer. Eu disse que tudo que originalmente anunciamos ainda está em desenvolvimento. Não que ainda vai sair. Tudo vai depender dos roteiros. Não vamos colocar um roteiro meia boca em produção só porque anunciamos. E aqui o James Gunn deu uma frase forte e que, na minha opinião, ele tá corretíssimo. Esse negócio de que, mas eu fiz um vídeo no ano passado que eu anunciei Authority e Monstro do Pântano. Não é só porque você anunciou aquele negócio num vídeo oficial que você tem que se comprometer e agora você tem que tocar o projeto de qualquer jeito. Não, tá certo ele. A prioridade é o roteiro, porque o James Gunn, aprovando um roteiro, ele vai ter a segurança que o filme vai caminhar minimamente com uma tranquilidade. É óbvio que um filme não depende só de um roteiro. Você pode ter um roteiro bom que é destruído com uma direção, uma atuação ruim, mas se você tem um roteiro que já começa meia boca, mesmo que você tenha um diretor bom, cara, o diretor vai ter que tirar um coelho da cartola para fazer o filme funcionar. E aí entra aquele ponto que o James Gunn não tem controle. Ele não tem o controle de como as pessoas vão dirigir o filme, como que as pessoas vão interpretar na hora o filme, como que o diretor de fotografia vai escolher as cenas. O que ele vai ter o maior controle dos projetos é na parte do roteiro. É onde ele consegue assegurar o mínimo de qualidade que ele entende que vai ser bom pro DCU. Para mim, não tem vergonha alguma dele perceber no futuro que o projeto, sei lá, do Monstro do Pântano, do Gladiador Dourado, qualquer outro projeto aí, não tá andando como ele quer. Porque ele não tá satisfeito com o roteiro. Porque uma coisa é o pitch, outra coisa é a ideia, outra coisa é o roteiro, a execução. E se ele perceber que o projeto não vai andar para frente, deixa de lado, deixa para um outro momento. E vai tocando os projetos que ele acha que tem que andar. É claro que existem, na minha opinião, algumas exceções que você tem que forçar para que os projetos andem. Batman, Superman, Mulher Maravilha, Liga da Justiça e Jovens Titãs. Se o roteiro dos Jovens Titãs, hipoteticamente, não tá bom, você tem que correr para que ele fique bom. Todos os outros filmes que não são desses heróis grandes, aí você pode ir com calma, na minha opinião. Porque não adianta você ter a paciência infinita com o roteiro do Batman Brave and the Bold. Você precisa do Batman Brave and the Bold. Faz parte do teu line-up principal. Agora, os outros que não estão no primeiro escalão, aí eu entendo que dá pra deixar de lado se ele entender que o roteiro não tá bom. Agora, essa frase dele, né, de que não vamos colocar roteiro meia boca em produção, cara, até me faz pensar se ele não tá dando até uma certa indireta com alguma coisa que ele sabe que tá acontecendo em algum filme que ele não tá contente com o desenvolvimento. Claro que é só uma especulação, mas é curioso como que tinha alguns projetos que até metade do ano a gente ficava sabendo mais ou menos como é que tava a questão do roteiro. Fulano de tal tá trabalhando no roteiro, vinha uma outra informação que confirmava isso, depois a gente não ficou mais sabendo desses projetos. É o caso do Authority, que o Jeremy Slater estava fazendo o roteiro do Authority, supostamente, nunca foi confirmado. Mas aí eu fico pensando, mas será que realmente não era verdade? Ele escreveu o roteiro, mas o James Gunn não gostou tanto do roteiro dele? Eu quero lembrar que o Jeremy Slater, né, escreveu
Quarteto Fantástico Remake, aquele filme horroroso, e também Cavaleiro da Lua, que eu também não acho que é um grande projeto, um grande roteiro ali. Pra mim ele não tem muitas credenciais, mas ele tava ali supostamente escrevendo Authority. De qualquer jeito, esse post ele é importantíssimo até para definir que não tem projeto garantido até começar as gravações. Uma outra coisa que o James Gunn comentou é sobre como é difícil segurar algumas informações no meio de Hollywood, porque sempre tem alguma coisa que acaba vazando. E que ele ficou muito surpreso que esse filme recente que foi anunciado, o Dynamic Duo, acabou não vazando nada. E ele que realmente deu a primeira informação. E quando o James Gunn falou isso, ele também acabou admitindo, sem querer, que tem alguns rumores que surgem na internet que de fato são verdadeiros. É óbvio que ele não confirmou quais, mas tem alguns que são verdadeiros. E com isso, a gente entra naquele campo de especulação com a atitude do James Gunn, envolvendo os rumores. Porque quando tem um rumor que é falso, o James Gunn vai lá e diz que é falso. Mas quando tem um rumor que ele não confirma, a gente já subentende que é verdadeiro. Tanto é, recentemente, que a gente comentou aqui, que o James Gunn estava parando de desmentir tanta notícia assim. E que talvez essa fosse uma estratégia nova para deixar a notícia circular mesmo, para deixar as pessoas conversando sobre DC nas redes sociais. Ou talvez é porque o James Gunn tá cansado de desmentir, que também é uma possibilidade, porque uma hora o homem vai cansar, né? Tá editando Superman, gravou coisa do Pacificador, também fica nas redes sociais o tempo todo e desmentindo os rumores, e ele já tá fazendo isso o ano inteiro. Cara, eu não ia ter um mês de paciência com isso que eu já teria parado. Mas é isso, eu gostei muito dessa frase dele. Prioridade é o roteiro. Ah, mas a gente anunciou o Monstro do Pântano, a gente anunciou o Authority, sei lá o quê. A gente tem que correr com esses projetos. Não, velho, vá com calma. É óbvio que tudo vai depender do quão importante é tal projeto para a linha do tempo do DCU do James Gunn, mas ele que vai avaliar isso. O único ponto que eu acho que não dá para ter muita paciência é o roteiro do Batman Brave and the Bold, da Mulher Maravilha, Jovens Titãs e Liga da Justiça. Esse não dá pra você colocar em stand-by, sabe? Se um roteiro não funcionou, já vai pra outra pessoa, assim, ó. Claro, isso é o que eu acho. Agora, sobre o Coringa, a gente tá vendo que o Todd Phillips realmente plantou o que colheu, né? Quis fazer o musical, todo mundo avisou que fazer um filme comercial com personagens de HQs era uma parada bem complicada em termos comerciais, e agora isso se confirmou. É uma pena que se confirmou de forma tão drástica assim, né? O maior flop da história da DC. Mas aconteceu. Nos cinemas, né? Porque eu acho que, no geral, continua sendo o Esquadrão Suicida mate a Liga da Justiça. Mas enfim, galera, o que vocês acham que foi pior esse ano na DC? O Esquadrão Suicida mate a Liga da Justiça ou o Coringa Delírio 2? Comentem aqui embaixo. E no mais, eu fico por aqui. Muito obrigado e dá-lhe DC. E esse foi o vídeo comentando do flop do Coringa 2. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.